Compartilhando aqui a tela. Vamos para o curso, então, Deixa a Bíblia falar. Esse curso, como disse para vocês, a cada lição tem renovado a minha fé, o conhecimento e a vontade de buscar cada vez mais o Senhor. E eu tenho recebido feedbacks de irmãos e irmãs do interior também, consultas e perguntas, e é muito bom porque é a vontade do Pai. Então, na lição 1, nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber para agradar a Deus e obediência ao Pai, ao nosso Criador, está na Bíblia. Na lição 2, nós vimos como devemos estudar a Bíblia, né? Principalmente de dentro para fora, ou seja, nós nos adequarmos à Bíblia, à vontade de Deus, e não buscarmos na Bíblia que ela se adeque às nossas vontades e às nossas necessidades. Não. Na lição 3, nós vimos a aliança mosaica no Velho Testamento, uma aliança de Deus com o povo de Israel, e a aliança cristã no Novo Testamento, que está em vigor nos dias de hoje. Na lição 4, nós vimos a tristeza que foi e é a divisão religiosa. Deus fundou uma única igreja, a Igreja de Cristo, comprada com seu sangue. Mas, infelizmente, Jesus avisou que muitos falsos mestres viriam e a divisão religiosa nós deveríamos ter o cuidado. E nós devemos primar pela unidade na sã doutrina. Na lição 5 e 6, nós estudamos a igreja bíblica, a igreja edificada por Cristo, comprada com seu próprio sangue, e a igreja onde constam os salvos dos seus filhos. Na lição 7, nós vimos tudo a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, o papel dele, no plano de salvação, o plano de Deus executado em Jesus Cristo. Na lição 8, nós vimos o pecado e os seus resultados, ou seja, o pecado, a desobediência à vontade do Pai, o errar o alvo pretendido por Deus que nós acertamos. E o primeiro alvo errado, a primeira desobediência errada, a origem do pecado, foi de Adão e Eva. A lição 9, nós vimos o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, o plano de Deus, a salvação, o plano de Deus para reconciliar a sua criação para com Deus em busca da eternidade. Na lição 10, nós vimos a fé que Deus realmente quer, a fé com obediência, né? Na lição 11, a lição passada, nós vimos o batismo bíblico. Vimos o batismo de João Batista, um batismo de arrependimento em águas, e quando João Batista, o nome dele era João Batista porque batizava, ele disse, depois dele viria outro que deveriam ser obedecidos e seguidos, Jesus Cristo. Ele sim a batizaria com o Espírito e com fogo. Vimos que o fogo será o batismo do julgamento final, para aqueles que não seguirem a Cristo, não se arrependerem e converterem a Deus. E o batismo com o Espírito, nós vimos que tem o batismo com o Espírito Santo, o batismo prometido por Jesus aos apóstolos, aconteceu uma única vez aos 12 apóstolos, e uma segunda vez com os gentios Cornélio, sua família, os amigos mais próximos, na casa de Cornélio, onde Pedro ali, os judeus que estavam presentes, cristãos, perceberam, constataram o plano de Deus que a salvação, o evangelho de Jesus também era para os gentios. E o batismo nas águas, né? Atos 2:38, primeiro batismo bíblico com a chegada do reino, com poder. Mais de 3.000 foram batizados para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo, né? O Espírito Santo como morada em nossos corações, nosso corpo. Então, e na lição de hoje, depois do batismo, nós vamos ver aqui o discipulado. Três perguntas básicas no estudo de hoje. Como deve ser a vida de um discípulo de Jesus Cristo após ser salvo pelo batismo? Há algum compromisso assumido pelo discípulo após o batismo? O discípulo após o batismo pode continuar vivendo da maneira que vivia antes do batismo ou tem que mudar? Primeiro tópico, o salvo é um discípulo de Cristo. Após ser acrescentado ao reino de Deus, a igreja de Cristo, através da salvação pelo batismo, que é por imersão, onde nesse batismo recebe o perdão dos seus pecados e também recebe como morada o dom do Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo, prometendo, garantindo a eternidade como filho de Deus, o discípulo de Cristo, ele deve começar o aprender sobre a sã doutrina ensinada pelos apóstolos, que está registrada no Novo Testamento, a fim de fazer a vontade de Deus.
Tá lá nessa primeira passagem aqui, Jesus Cristo falando com os 11 apóstolos, né? Mateus 28, versículos 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não era só para o povo judeu, é de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não para pelo batismo. Depois do batismo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui que eu particularmente encontro uma grande falha, onde deixamos de dar ênfase após o batismo no discipulado, de ensinar o recém-convertido a conhecer essa doutrina, o mandamento de Deus, a vontade do Pai, para que ele obedeça. E por isso que acontece muitas vezes aquele coração da semente na pedra rochosa, não há firmeza, não há estudos, não há um solo suficiente para a raiz se enraizar. Esse acaba das primeiras provações abandonando a igreja. Ou esse solo ele cresce solo cheio de espinhos, onde as coisas do mundo sufocam, tornando a palavra de Deus infrutífera, ou seja, a palavra de Deus, o conhecimento, não traz efeito para a vida dele. E ele fica infrutífero dentro do corpo de Cristo. Então, esse tópico é muito importante da lição de hoje, o pós-batismo. Jesus Cristo espera, irmãos, que seus discípulos, após batizado, né, aprendam a obedecer tudo o que ele ensinou, bem como espera que preguem o seu evangelho, as boas novas, a fim de também fazer novos discípulos, novos salvos. Discípulo é um termo mais usado no Novo Testamento para descrever os salvos. Vamos ver algumas passagens onde descreve essa palavra discípulo. Está aqui em Atos capítulo 6, versículo 2. Aqui são os judeus de fala hebraica que estavam esquecendo das viúvas dos judeus de fala grega na distribuição de alimentos. Então, aí os apóstolos falam, ó, por isso os 12 apóstolos reuniram diante desse problema todos os discípulos, todos aqueles que eram batizados e salvos já, e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. E nós sabemos que lá escolheram irmãos para fazer, adotar esse serviço no reino de Deus, né? Na igreja de Cristo. Então, aqui um outro exemplo, Atos 6, 7, no mesmo fato, após orarem por Amão nos 7 escolhidos para fazer esse serviço, aqui diz, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, ou seja, o número de salvos recém-convertidos. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A outra passagem, em Atos capítulo 11, versículo 26, quando Barnabé encontrou Paulo em Antioquia, lá em Tarso, levou para Antioquia para ajudar ele na evangelização em Antioquia. Então, e quando o encontrou, ou seja, encontrou Paulo, Saulo, lá em Tarso, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos, né, os salvos, os seguidores de Cristo, foram pela primeira vez chamados de cristão. Então, portanto, irmãos, os salvos, que são os seguidores de Jesus Cristo, foram chamados de discípulos, antes de serem chamados de cristão. Então, os meus conhecidos, as relações interpessoais, sempre que me perguntam o que eu sou, eu sempre digo, eu sou um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus Cristo. E o que significa essa palavra discípulo? Significa aprendiz, aluno, seguidor. Qual deve ser o alvo, então, de um discípulo de Jesus Cristo? Mateus capítulo 10, versículos 24 e 25. Jesus ensinando: o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo ser como seu senhor. Então, basta para Jesus Cristo nós sermos tal qual Jesus Cristo foi aqui na terra. 1 João capítulo 2, versículos 4 e 6 está registrado: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, nós conhecemos a Jesus Cristo, nós temos que obedecer aos seus mandamentos. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, os discípulos de Cristo devem andar como Jesus andou. Jesus, do começo ao fim, até a morte física aqui na terra, morreu obedecendo ao Pai. E esse é o nosso propósito como discípulo: andar como ele andou em obediência a Deus.
Em João capítulo 8, versículo 38, está registrado: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, aqui está bem claro que nós, discípulos de Cristo, temos que permanecer na palavra do Senhor, na sã doutrina, estudar para conhecer, para saber o que obedecer. E sermos tal qual foi Jesus aqui na terra, obediente ao Pai. O alvo do discípulo de Cristo é ser como Jesus foi aqui na terra, ou seja, obediente a Deus. Dessa forma, estará andando como Jesus aqui andou. Mateus capítulo 28, versículo 20, o que nós lemos aqui já essa passagem, Jesus deixou registrado a seus apóstolos que esses devem ensinar os recém-convertidos a obedecer a tudo que ele ordenou, conforme está registrado nessa passagem que nós lemos anteriormente. O discípulo de Jesus Cristo deve, após o batismo, fazer certas decisões em sua vida, a fim de desenvolver certas atitudes para que possa cumprir com esse mandamento, que é aprender a fazer a vontade de Deus através de uma fé obediente. Então, há mudança após o batismo. Portanto, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo anda como Jesus aqui andou, ou seja, obedecendo aos mandamentos de Deus que estão contidos na palavra do Senhor. Segundo tópico, quais são as condições para tornar-se um discípulo fiel? Primeira condição: amar a Jesus Cristo acima de todos os outros e até de si mesmo. Essa passagem aqui em Lucas capítulo 14, versículo 26, nos ensina. Jesus falando: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está mandando não amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, mas sim dar prioridade àquele que nos formou, a Deus. Também tem Mateus capítulo 10, versículos 34 a 37, Jesus falando: Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui ele está dizendo que, infelizmente, por amarmos a Deus, por sermos discípulos de Cristo, por sermos fiel a Deus, obedientes, muitos de nossas famílias estarão contra a nossa decisão. E entre o gosto de nossa família que não é convertido e a fazer a vontade de Deus, prioridade é fazer a vontade de Deus. Muitas vezes somos colocados em xeque em questões familiares. Qual é a minha prioridade? Ir ao culto ou ter um final de semana com um familiar não cristão, uma atividade. Então, Deus está lá em cima nos observando o nosso amor, a nossa obediência, a nossa prioridade. Outra passagem, Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Olha a mudança pós-batismo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Irmãos, antes do batismo, hoje, quarta-feira, 20 horas, o meu time, que eu era apaixonado, prioridade, está jogando o Internacional. Antes do batismo, eu assistia jogos, via futebol, não que isso seja proibido, mas a prioridade minha hoje é ser discípulo de Cristo. A minha prioridade hoje, o Inter está jogando, está dando na televisão, a minha prioridade é estar aqui, com os irmãos, congregando, falando do Senhor. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, o discípulo de Cristo guarda as palavras do Senhor. Guarda como? Obedecendo. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então, tudo que está registrado e ensinado por Jesus Cristo e depois pelo Espírito Santo aos apóstolos, toda a vontade do Deus Criador. Assim como Deus foi obediente, nós, discípulos de Cristo, seremos obedientes ao Pai também.
Portanto, irmãos, é necessário amar a Jesus acima de todas as coisas. E o amar a Jesus é conhecer os seus mandamentos e obedecer. Então, nós vimos até isso na aula de Sérgio, sexta-feira passada. A obediência está atrelada intimamente a amar, que é obedecer a Deus, a Jesus Cristo e os mandamentos. Por isso, irmãos, da importância de manusear a Bíblia, ler o Novo Testamento, estudar à vontade, ver as doutrinas, os princípios de Deus, para sabermos o que obedecer. Até porque seremos julgados pela palavra do Senhor. Então, a segunda condição para tornar-se um discípulo fiel, morrer a si mesmo e a antiga maneira de viver. Então, reflexão aqui. Lucas capítulo 14, versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Temos que morrer diariamente para o nosso eu carnal para ser obediente ao Pai e fazer a vontade de Deus. Deixamos de ser escravo do pecado, passamos a ser escravo de Deus, escravo de Cristo, onde Ele é o nosso Senhor. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. A minha paixão, dei o exemplo aqui pelo Inter, que eu fazia de tudo para assistir jogos e ir aos jogos, essa paixão morreu desde o dia do batismo. Minha paixão hoje é ser discípulo de Cristo, viver como Cristo andou. Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida aqui na terra, vai perder na eternidade. Mas quem perder a sua vida por causa de Cristo, a encontrará na eternidade. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro aqui e perder a sua alma eternamente? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Quarta condição para ser um discípulo fiel, dar prioridade ao reino de Deus, tendo disposição para seguir a Jesus Cristo. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: Olha, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ao outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Resumindo aqui, é a prioridade que temos que dar a Jesus Cristo em várias circunstâncias na vida. Prioridade, ao invés de assistir uma novela que não traz nenhuma edificação, assiste um estudo bíblico, online, presencial. Em vez de assistir um futebol que não traz nenhuma edificação, participa de um estudo bíblico, esteja com o irmão falando do Senhor e tantos exemplos na vida aqui de prioridades ao reino de Deus. Conclusão da lição de hoje. Não podemos ser salvos se não nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo, pois o batismo é o início de uma nova vida, não é o fim. Após o batismo, o discípulo de Jesus precisa conhecer os mandamentos de Deus, a sua doutrina, a fim de que possa aprender a obedecer. Dessa forma, estará amando a Cristo e a Deus. Como Jesus disse: Quem ama a Deus e a mim são aqueles que conhecem meus mandamentos e obedecem. Para conhecer os mandamentos de Deus e sua vontade, o discípulo de Jesus Cristo deve ter uma leitura diária da Bíblia, mas não se limitando a só conhecer, pois já aprendemos aqui, na lição aquela, que a fé que Deus quer é o crer e obedecer, como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Reflexão para vocês, uma pergunta e vocês mesmos responderem. Você está vivendo como um discípulo de Jesus Cristo? Aprendemos na lição de hoje o que é discípulo de Jesus Cristo e o que precisa ser um discípulo fiel. Então, caso você ter a conclusão que não está contente de Deus, há tempo ainda até a volta de Cristo para retomar o caminho.
Lembre-se que o discípulo de Jesus Cristo deve procurar viver como Jesus Cristo viveu aqui na Terra. Portanto, buscando ser santo, andando pelo Espírito Santo, recebido no batismo, e não mais vivendo pelos desejos da carne que nos afastam do Pai. O discípulo de Jesus Cristo, ele deve calcular o preço de seguir a Jesus Cristo. O preço negando-se a si mesmo diariamente, buscando ser fiel a Ele. Não é fácil. É uma coisa, uma tarefa difícil, mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, é possível. Vamos perder muitas coisas aqui na terra, mas estaremos para a eternidade salvos. O discípulo de Jesus faz discípulos, pois deve pregar o evangelho de Cristo a fim de que mais pessoas sejam salvas, ou seja, fazendo novos discípulos. Por isso que tem que estudar, aprender para ensinar. Enquanto não tem um crescimento espiritual suficiente, a própria mudança de comportamento de vida antes do batismo, pós-batismo, é uma evangelização. As relações interpessoais vão ver a diferença se realmente você é um discípulo de Cristo, obediente a Deus. Essa transformação acontece e é notória. Deus abençoe a todos, irmãos. Deixa eu parar aqui a Amém. gravação. Amém. Essa foi a lição de Amém. hoje.